tonight. Close your eyes and just stay tight. We have to go. Stay with me while we leave. Don't worry, just believe me. This journey will relieve us. Stay with me while we leave. Stay with me. Olá, sejam bem-vindos aqui no canal. Semana passada nós falamos sobre o ladrão, né? Esse ladrãozinho bobo, esse ladrãozinho aparentemente inocente, que não causa tantos danos assim. O ladrão que eu chamei de ladrão de fundo de quintal, aquele que faz os pequenos furtos no nosso cotidiano. E eu terminei dizendo que se nós não tomarmos cuidado com esse ladrão de fundo de quintal, pode ocorrer que venha acontecer um grande assalto na nossa vida. E o que é esse grande assalto na nossa vida? E aí nós vamos falar sobre uma palavrinha que é muito cara para a existência humana, que é a palavra sentido, que é a palavra significado, que é a palavra propósito, né? Várias correntes psicológicas, estudos, e aí eu quero me ater sobretudo ao estudo de Viktor Frankl, considerado como o pai da logoterapia, né? O criador da logoterapia, ou a terapia do sentido. Mais para frente eu vou falar um pouquinho dele. Ele fala que o maior problema do ser humano não é uma vida em busca da felicidade, mas é uma vida em busca do sentido, né? O que traz para a gente essa sensação de felicidade, essa sensação de contentamento, não é a busca da felicidade, mas é uma busca de sentido. E tem muita razão quando diz isso. Quando a gente fala em sentido, a gente pensa em significar aquilo que a gente vive. Se o ato de viver já não é fácil, né? Eu estou com uma literatura para ler do livro da Leila Ferreira, que se chama Viver Não Dói. Está lá entre as minhas listas de leitura que eu comprei no ano passado e eu quero ler, mas ainda não tive condição de ler. E eu quero ler até para refletir, porque eu gosto muito da literatura dela, mas o título me questiona, porque em muitos momentos viver dói sim. Viver é uma busca constante de superar a angústia existencial que nós trazemos arraigada dentro de nós. Mas me fica a pergunta, se viver é um ato que muitas vezes me parece dolorido, me parece sofrido, me parece doloroso, imagina o que é viver sem ter sentido. Imagina o que é viver sem dar significado àquilo que você está vivendo. Nenhuma vida ela é feita de momentos só do que a gente chama de felicidade, daquilo que a gente chama de contentamento, das sensações de prazer. A vida é feita esse vai e vem, esses momentos de alegria, esses momentos de tristeza, esses momentos de euforia, esses momentos de recolhimento. E se nos momentos de sofrimento, nos momentos de angústia, nos momentos de dor, não houver um significado para aquilo, não houver um sentido naquilo, as pessoas realmente piram. Então, Viktor Frankl, ele é um médico austríaco, né? Na verdade, um grande nome do século XX, porque é bem contemporâneo. Ele se correspondia com Freud, um médico judeu, e ele foi convocado, ele e sua família, para ir aos campos de concentração nazista. E dentro do campo de concentração nazista, ele começou a notar e a perceber que as pessoas que colocavam mais sentido, até no fato de estar no campo de concentração, elas conseguiam superar de maneira melhor aquela dor que é típica e própria do Holocausto. A gente tem falado e escutado muito sobre a palavrinha resiliência, que é uma palavra muito usada hoje por coaches e tudo, que é essa capacidade do ser humano de se adaptar a realidades difíceis. Viktor Frankl perdeu no campo de concentração nazista seu pai, ele perdeu sua mãe, ele perdeu a sua esposa e perdeu seu irmão. Sobrou ele. E ele conseguiu sair vivo, né? E depois de sair do campo de concentração, ele desenvolveu essa sua tese, que é o seu livro, já traduzido em mais de 45 idiomas, com mais de 12 milhões vendidos. Inclusive, o livro Em Busca do Sentido vai ser até se transformado num filme um pouco parecido com o filme A Vida é Bela, que também tem essa leitura em torno do que é viver
uma experiência de beleza, entre aspas, dentro de um campo de concentração. O grande legado do Viktor Frankl é apresentar dentro até da psicologia, a importância de você descobrir o sentido. E o sentido está completamente arraigado à missão. E aí, qual é o grande assalto que eu falava? O grande assalto é quando você começa a viver uma vida que não tem sentido. É quando você se depara com uma vida que não tem mais sentido. O que dizer? É um passo para um processo depressivo, é um passo para um processo até chegando num ponto mais dramático, quando a gente esbarra em histórias de suicídio. Alguém poderia dizer, nossa, mas aí é muito dramático. Mas sim, o que é um processo que chega a uma dor profunda dessa? É quando você já não tem sentido nenhum em nada do que você faz. Mas sem pensar em casos tão extremos, trazendo para o nosso cotidiano, trazendo para a nossa vida, eu preciso compreender então qual é a missão, né? Existe um sentido, existe uma missão para que eu esteja aqui. Quando eu estava lendo o livro, eu estou lendo nesse tempo que eu estou preparando o Chatelaine, eu estou lendo a obra do Viktor Frankl, esse Em Busca do Sentido, e eu fiquei fazendo uma analogia o seguinte, ele compara exatamente a missão com o sentido. Aí eu fiquei imaginando como se fosse assim, imagina a vida como um espetáculo, um grande show, e você tem uma cadeira para ocupar, né? Você tem uma cadeira reservada. Quando você vai a um espetáculo, você comprou a cadeira é sua, ninguém pode sentar. Se você não ocupar aquela cadeira, ela vai ficar vazia. Então, no espetáculo da vida, se nós não ocuparmos a nossa cadeira, que é o nosso espaço no mundo, essa cadeira vai ficar vazia. E muitas pessoas ainda não perceberam isso, que existe uma cadeira a ser ocupada, que é o sentido da nossa existência, que é aquilo que eu faço, com quem eu me relaciono, a escolha da minha profissão, as minhas escolhas afetivas, tudo aquilo que eu faço é um conjunto de elementos que me conduzem a um lugar, que dão sentido à minha existência e que tornam a vida até como uma experiência mais gostosa, mais leve, mais bonita. Então, Viktor Frankl, ele fala assim, o que eu devo fazer, o que ninguém poderia fazer no meu lugar. Isso está completamente relacionado ao sentido da minha vida, ao sentido da minha existência. Ele fala, o homem pode suportar tudo, menos a falta de sentido. Por isso é preciso trabalhar para entender o que ele precisa fazer e que ninguém pode fazer no seu lugar. E termino o Chatelaine de hoje. Nós vamos continuar falando sobre o sentido da existência e da missão no próximo, com uma frase que é, no mínimo, muito provocativa. Que mexeu muito comigo e eu acho que vai mexer com você também. Ele diz assim, quando a circunstância é boa, devemos desfrutá-la. Quando não é favorável, devemos transformá-la. E quando não pode ser transformada, devemos transformar a nós mesmos. Eu vou repetir. Quando a circunstância é boa, devemos desfrutá-la. Quando não é favorável, devemos transformá-la. E quando não pode ser transformada, devemos transformar a nós mesmos. Que interessante, né? Você compreender que existe um sentido nas coisas, que elas não são dadas, pronto e acabou, é perceber que existe todo um movimento em torno de um fato que ocorre na nossa vida, que ele pede de nós desfrutar, transformá-lo ou uma autotransformação. Fico a pensar situações que fogem completamente ao nosso controle, como, por exemplo, lidar com o luto, lidar com uma perda, lidar com uma doença. Se você está ali diante de uma dada situação que você não tem o que fazer, cabe você se permitir ser transformado por aquela situação quando você já fez tudo que cabia você fazer e não pode fazer mais nada. Feliz daquele que consegue perceber que aquela é uma oportunidade de crescimento e de transformação. Então, que no Chatelaine de hoje, a mensagem que fique a começar em mim, né, que chegue até você também, o desejo de que a nossa vida seja cada vez mais uma vida com propósito, uma vida com sentido, uma vida com significado. Que a gente possa compreender qual é a nossa missão, qual é o nosso lugar no mundo e que a gente não deixe a nossa cadeira vazia nesse grande espetáculo que é a vida. Eu sei que o assunto é bem profundo, é bem complexo, mexe muito com a nossa cabeça, com o nosso coração, mas é um convite para quem quer viver a vida com mais intensidade, com mais profundidade e não apenas sobreviver, mas viver. Eu aguardo você no nosso próximo vídeo. Obrigada!